Muito bom dia a todos. Eu sou Jeffrey Zinsmeister, sou fellow do Instituto da Política de Drogas da Universidade da Flórida. Eu vou apresentar hoje sobre a política da maconha, mais precisamente sobre a política da maconha, os impactos, os efeitos dessa política nos Estados Unidos, principalmente. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, afinal. Como eu já falei, sou fellow da Universidade da Flórida. Também sou ex-diplomata norte-americano. Eu trabalhei vários anos no Departamento do Estado dos Estados Unidos, principalmente na área da política de drogas. Os meus últimos 2 anos e meio, eu estive no México, trabalhando em programas bilaterais do controle dos narcóticos e também programas de anticorrupção lá. Agora também eu ocupo a posição de vice-presidente executiva de uma ONG localizada em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, que se chama Smart Approaches to Marijuana, uma ONG fundada pelo ex-congressista Patrick Kennedy, trabalha em pró de uma política da maconha baseada em evidências científicas. Fiz o meu bacharelato na Universidade de Harvard, em Cambridge, e também fiz um mestrado em Direito lá na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Lá você vê a minha página pessoal, é jeffzinsmeister.com, e o meu Twitter é @jeffzinsmeister. Então, vamos dividir essa apresentação em 5 partes. Vamos começar primeiro, né, com um breve panorama da legalização nos Estados Unidos. Logo em seguida, vamos falar brevemente, porque eu sei que essa audiência já sabe bem o que realmente são os impactos da maconha na saúde das pessoas, ou seja, essa relação entre a maconha e a saúde, mas vamos tocar nesse ponto assim em breve, muito em breve, mas assim só para que se localize um pouquinho dentro do esquema da apresentação. Logo vamos passar para a terceira, quarta parte, que são a discussão das consequências nos Estados Unidos das políticas da legalização na saúde pública, primeiro, e na seguridade pública, segundo. E, finalmente, vamos terminar o discurso com umas conclusões. Então, sem mais nada, vamos primeiro a esse panorama da política da legalização nos Estados Unidos. Aqui no mapa, vemos o alcance, os estados que já adotaram nos Estados Unidos alguma política da legalização e comercialização, que realmente ainda mais importante aqui é essa parte da maconha comercializada. Vamos falar disso um pouquinho mais adiante, assim, mais para frente na apresentação, mas aqui vemos que 8 estados, mais a capital, o Distrito Federal, já adoptaram alguma política legalizando o uso recreativo da maconha. Tem uns 20 tal, inclusive os 8 estados dos quais já falei, já mencionei, que legalizaram, já adotaram uma política permitindo o uso assim medicinal, né, assim como terapêutico da maconha, mas isso é sem autorização federal da agência, da FDA, a agência que faz os ensaios clínicos, né, das medicinas, ou seja, a maconha não tem essa autorização federal para uso terapêutico, embora já tenha passado várias vezes por esse processo da autorização federal e não passou. Mais recentemente, a última vez foi no ano passado.
E os demais estados, que estão num color cinzento mais escuro, são estados que ainda não legalizou o uso medicinal ou o uso recreativo. Mas efetivamente é assim. Mas o que vemos no meu país é efetivamente um incremento na última década do uso no país inteiro. E essa tendência começa mais ou menos por aí de 2008. Foi quando o governo federal mudou a política da maconha de efetivamente a uma abordagem mais laissez-faire, ou seja, mais permissível, que abriu as portas, efetivamente falou que o governo federal não ia intervir nas políticas estaduais, legalizando a maconha para usos assim chamados terapêuticos. Efetivamente, se não chegaram até um certo ponto de ilegalidade grande, por assim dizê-lo. Mas foi efetivamente uma política da tolerância. E o que ele fez? Porque as políticas da legalização para usos terapêuticos começaram no ano 1996. E o que acontece em 2008? Que antes efetivamente, os programas não eram muito grandes, nem atraíam capital de uma quantidade importante. Mas essa declaração em 2008 de laissez-faire, essa declaração de uma política mais de tolerância, abriu as portas para investimentos muito mais grandes no negócio da maconha, e desde esse ponto a gente viu uma explosão de atividade naquele mercado. E desde esse ponto também você vê um incremento de uso na população eh, no país inteiro. Assim como cada ano, essa porcentagem da população que consumiu maconha no último mês, no seu, na média, assim, ela vai incrementando mais ou menos uns 5,5% por ano, né? Assim, de 6,1% em 2008 até em 2014 até 8,4%. Mas agora, se a gente quebra essas taxas de prevalência de consumo no último mês por estado, né, em vez de vê-la assim no patamar, no nível nacional, como você vê aqui, se você quebra esses dados por estado, a gente vê os estados legalizados em 2014, porque você vê aqui que a série de dados termina em 2014, aqui quebrando esses dados por estado, a gente vê que os estados legalizados, ou com a política legalizando a maconha para uso recreativo ou uso medicinal, estão em cima da lista. São nos primeiros lugares na lista, organizada por maior taxa de consumo no último mês. E isso, assim, também se vê se a gente mostra o consumo no último mês de menores entre 12 e 17 anos da idade. Ou seja, os estados legalizados lideram o país em consumo, né, no último mês, tanto em termos da população em geral, aqui, ou seja, as pessoas maiores de 12 anos, como os entre menores com entre 12 até 17 anos de idade, aqui, entre adolescentes, quer dizer. Então, indo mais
assim, profundamente, mergulhando mais profundamente nessa discussão. Agora comparamos os níveis, as taxas de consumo no estado do Colorado, que foi um dos primeiros 2 estados de legalizar o uso recreativo em 2012, comparando essa taxa no Colorado com a média nacional. Tanto a prevalência de consumo no último mês de pessoas maiores de 12 anos de idade e a prevalência de pessoas entre 18 a 25 anos de idade lá no lado direito. O que você vê aqui realmente são 2 tendências. Ou seja, primeiro, as taxas em termos absolutos são mais altas no Colorado que na média nacional. Ou seja, nos Estados Unidos como um país na sua totalidade, né? Mas também o aumento médio por período, né, é bem mais alto no Colorado que no país na sua totalidade. Ou seja, vemos que um aumento médio no Colorado na população em geral é mais que o dobro do aumento médio por período na média nacional, e mais ou menos a mesma coisa você vê no lado direito quando se fala da prevalência de consumo de pessoas de entre 18 a 25 anos de idade. Também, vendo o consumo entre menores de idade, vemos que na média nacional, isso é interessante, né? No país inteiro, vemos que o consumo não está crescendo entre menores de idade. Na verdade, o consumo entre menores da idade está se reduzindo, né? De um médio de menos 1,5% por ano. Mas no estado de Colorado, desde a legalização, a gente vê um aumento progressivo. Ou seja, a tendência é o contrário da tendência nacional, que é preocupante. Outra tendência que há de se destacar nos Estados Unidos é o que acontece com a potência da maconha com a legalização. Olha, aqui nessa gráfica a gente vê a mudança, o incremento da porcentagem do THC, que é o ingrediente psicoativo da maconha. E também da porcentagem do CBD, que é um ingrediente não psicoativo, que parece ter alguns impactos, alguns efeitos positivos quando esse ingrediente está isolado e fornecido ao paciente num comprimido, ou seja, num farmacêutico. Aquela outra linha é a porcentagem do CBD na maconha. O que se vê aqui é que a maconha, nos anos 60, 70 ou 80, tinha uma potência do THC entre 2, 3, 4%. Era como a maconha de Woodstock, né? E justamente com o começo das leis da legalização para uso medicinal em 1996, começou a ficar cada vez mais forte. Até 2011, a gente vê que já chegou a ter uma potência por aí de 11, 12%. O ingrediente não psicoativo, como já se vê na outra linha, se manteve mais ou menos fixa, ou seja, não mudou. Mudou muito pouco. E porque o consumidor da maconha geralmente escolhe o produto conforme a sua potência do THC. Ele procura o produto mais potente que consiga no mercado. E interessantemente, agora eu vou mostrar essa linha aqui
aqui o que diz mínimo Colorado, e que agora com a legalização desde 2012 do uso recreativo, é, no ano passado, representantes da indústria da maconha no Colorado falaram que o mínimo, a potência mínima em Colorado era de mais ou menos 16% do THC. Ou seja, que o 97% do produto da maconha vendida no Colorado era de uma potência de 16% para cima, ou mais. E, quer dizer, bem mais potente que a maconha na média nacional, no país, sabe? Ou seja, a maconha vendida em estados não legalizados. E é um incremento impressionante comparado com as décadas do Woodstock, né? Mas isso também, essa declaração, né, do 16%, faz referência à maconha vendida na forma botânica, quer dizer, os bagulhos, né, a maconha, a planta, a erva, não os novos produtos que a legalização, que a indústria legalizada da maconha produz, que é outro efeito, outro impacto, outra consequência desse panorama da legalização nos Estados Unidos, porque o produto agora mais popular nos estados legalizados não é a maconha, não é a planta, não é a erva, mas são produtos comestíveis. Como você vê aqui, os produtos comestíveis de maconha já hoje em dia representam a metade ou mais do mercado da maconha no Colorado. Ou seja, são doces, são refrigerantes, são chocolates, são bolos, né? Esses cupcakes, mas são bem parecidos aos doces normais. Geralmente, como esses gummies aí, tem a forma e a aparência de um gummy normal, de um doce qualquer. Esses bolos também, esses cupcakes, igualzinhos. Então, você tem que, por exemplo, uma empresa, é bem difícil saber se o doce que traz o trabalhador para comer na hora do almoço é normal, doce normal, é um produto com maconha, com THC. Porque esses produtos comestíveis se produzem com o THC concentrado. Ou seja, eles têm um processo de extração da maconha ou do THC da planta. E esse concentrado você pode meter em qualquer coisa, comestíveis, doces, qualquer tipo de comida, loções, até supositórios. Mas eles não entendem exatamente por que alguém que queria um supositório com THC, mas isso já se fabrica nos estados legalizados. Mas o problema é que também esses produtos comestíveis, por serem produzidos com o concentrado, geralmente tem uma potência bem mais elevada que a planta. Voltando para trás por um minutinho, vemos que o mínimo aqui no Colorado é de 16% para a erva. Geralmente os produtos comestíveis estão entre 30% e 60% de potência. E os concentrados, que também se vendem, já os puros concentrados, efetivamente podem chegar a ter uma potência de até 95%, 96%, 97%, 99%. Esses concentrados de alta potência têm vários nomes e várias formas, mas, afinal de contas, são o THC puro. Até se vende pedras de THC com uma
uma potência de 99%, efetivamente o THC quase 100% puro, ah, já vendido na Califórnia. Parece como uma pedra, meio uma pedra de crack. Tem essa aparência e você fuma, esse produto você fuma com um vaporizador que parece um cigarro eletrônico. É o mesmo cigarro, ou seja, usa um cartucho. Se você carrega a coisa com essa coisinha com o azeite do THC, como esse azeite que vocês, algo parecido aqui, e com azeite você fuma como se fosse um cigarro eletrônico. Também é bem fácil como esconder o produto. Também esse negócio, também o vaporizador pode funcionar à base de um produto sólido como esse aqui, dependendo da marca e da forma do vaporizador. Mas, efetivamente, o que significa é que a legalização, efetivamente juntando a indústria e industrialização com uma substância aditiva, faz com que o mercado ofereça uma variedade, uma gama de produtos bem mais ampla e com uma potência bem mais alta que antes. Porque, como eu já falei, o consumidor geralmente procura o produto mais potente, com a potência, a porcentagem do THC mais alta que consiga no mercado. E o mercado legalizado, ele responde a essa preferência do consumidor, e isso faz com que o produto mediano, o produto assim, vendido, seja bem mais potente e possivelmente, a gente ainda não sei com essa certeza científica como que a gente já tem com o tabaco, mas parece que talvez tenha um efeito aditivo maior. Não sabemos ainda, mas é uma pergunta aberta. Falando dos efeitos na saúde da maconha, eu vou tocar bem brevemente nesse tema, nesse tópico, nessa apresentação, mas efetivamente já se estabeleceu, né, uma relação forte entre o consumo da maconha e doenças mentais, como esquizofrênia, uma taxa de abandono escolar mais alta, uma dependência na assistência pública, em particular para o consumidor mais frequente, essa relação é bem forte, uma CUE reduzida até de maneira permanente entre consumidores frequentes a adolescentes, até efetivamente pode significar perder 8 pontos na CUE. Parece ser permanente entre esse grupo. E abuso de outras substâncias aditivas, como álcool, heroína, outros opiáceos, outras drogas. Essa relação, a gente está com a maconha como que a gente esteve com o tabaco nos anos 30. Ou seja, a gente já sabe que tem essas relações fortes, essas relações fortes, né? Mas o que a gente não sabe ainda são as propriedades causais e exatamente quais são os efeitos ao longo prazo. E ainda mais, os efeitos ao longo prazo do uso dos produtos novos nos estados legalizados de alta potência e de alto nível do THC. E isso é uma coisa que preocupa muitos cientistas e pesquisadores nesse âmbito, porque agora o consumidor nesses estados está consumindo um produto que jamais foi visto antes, e as consequências para a saúde ainda não se sabe. Outra coisa que quero mostrar é que tem
um lema quase que, que, que dissemina a indústria da maconha nos Estados Unidos, que fala que uma maconha é um produto mais seguro que o álcool. E esse lema tem base no, na ideia de que você não pode morrer por consumir uma quantidade exagerada da maconha, e sim com o álcool, por exemplo. E esse fato vem do efeito da parte do cérebro humano, é, no qual tem o efeito da maconha comparado com o álcool. Ou seja, o álcool ele impacta a parte do cérebro humano que regula a respiração e o coração. E a maconha não. Então, você pode beber até parar de respirar ou até o coração parar de funcionar. E a maconha, não. Mas isso não significa que ninguém morre das consequências secundárias. Por exemplo, o tabaco também é quase impossível assim morrer por uma sobredose do tabaco. Ou seja, ninguém morre por fumar demais, assim, só por ingerir tanto tabaco que para de respirar, que o coração para de funcionar pelo efeito das sobredoses. Mas o que acontece, o que é mortal com o tabaco, são os efeitos secundários. Com a maconha é meio igual em termos de pessoa que dirige depois de fumar maconha fica com um risco 2, 3 vezes mais de ter um acidente vial, etc. Mas também um estudo, uma sondagem, a sondagem nacional, realmente é a única representativa ao nível nacional dos Estados Unidos sobre o consumo de drogas em geral, o consumo de álcool, o consumo de tabaco. Ele mostra que quando você pergunta aos consumidores da maconha, do álcool, se o uso da substância provocou certo efeito negativo na vida dele, na vida dela, em várias áreas, o consumidor da maconha, ele responde, ele tem uma frequência relativa do problema bem mais alta que o consumidor de álcool. Por exemplo, quem precisa usar mais da substância para obter o efeito desejado. Quem passou muito tempo procurando, consumindo a droga. Se o consumo da droga provocou problemas sérios em casa, trabalho, no âmbito escolar. Se a pessoa reduziu o tempo dedicado aos estudos, ao trabalho, às outras atividades importantes para consumir a substância. Se a pessoa tentou limitar o consumo, mas não conseguiu. Se o consumidor tentou deixar de consumir, mas não conseguiu. Se o consumo provocou problemas com emoções, nervos ou saúde mental da pessoa. Se o consumo provocou problemas com família ou amigos. Se consumir a mesma quantidade de droga, dessa droga, teve um efeito reduzido. Ou seja, em todas essas categorias, né, essa sondagem de mais ou menos 70 mil pessoas por ano mostra que o consumidor de maconha tem problemas com uma frequência relativa mais alta que o consumidor de álcool. Então, agora passando para a terceira parte, são as consequências na saúde pública da legalização. E passando assim, o dado que mais se ressalta aqui, que mais se destaca, é que o mercado legalizado da maconha é um mercado efetivamente baseado no consumidor frequente, no consumidor que, assim, é mais provável que ele tenha um problema de dependência na substância, na maconha. Ou seja, se a gente quebra o mercado entre, assim, mostrando primeiro no lado esquerdo
as faixas de consumo, da frequência de consumo, ou seja, o número de dias por mês que consome a cada faixa, ou seja, tem aqui acima o 29% consome menos de um dia por mês, ou seja, ele usa pelo menos uma vez por ano, mas menos de uma vez por mês. E logo aqui 24% que consome entre 1 e 1 às 5 vezes por mês. Agora aqui esse 7% entre 6 e 10, 3% entre 11 e 15 dias por mês, 6% entre 15 e 20, entre 15 e 20, 8% entre 20, 21 e 25, logo um 22% mais ou menos ele consome mais ou menos 25 dias por mês ou mais. Ele é consumidor frequente. Agora no lado esquerdo, na barra direita, barra no lado direito, quebra o mercado por volume da maconha consumida. E aqui a gente vê que esse 29% do mercado que consome menos de um dia por mês é responsável só por 3% do mercado, ou seja, em termos do negócio, ele é inconsequente. Essa faixa aqui, esse consumidor infrequente é irrelevante, igual que essa faixa aqui, essa faixa aqui, essa faixa aqui, que também até chega a consumir entre 15 e 20 vezes por mês. Mas agora, quando a gente chega ao consumidor frequente, que consome, que usa mais de 20 dias por mês, chega a ter importância para o mercado, porque se você agrega essas porcentagens aqui, você chega a 3, 6, 8, só 13% do mercado. Ou seja, são as migalhas do mercado aqui. Se você quer vender e quer lucrar vendendo a maconha, é o seu enfoque, é o consumidor infrequente, você efetivamente vai ter que se contentar com essas migalhas, os restos do mercado. O verdadeiro mercado está aqui, entre as pessoas que estão consumindo mais de 20 dias por mês. Os que usam 21 a 25 dias por mês, na sua média, são responsáveis por 20% do mercado, uma quinta parte, e esse 25, ou esse 20, 22% que estão consumindo mais de 25 dias por mês, são responsáveis por os 67% do mercado. Ou seja, se você quer vender a maconha, você tem que enfocar e vender a essa faixa que está consumindo muito, mas muito produto, muita maconha. E isso faz com que isso contém como consequência de aqui vem todas as consequências para a saúde pública, porque o negócio tem que focar no consumidor frequente, tem que fazer com que o consumidor frequente, consumidor com mais possibilidades de ter problema com consumo, com dependência, ele tem que faz com que ele seja o alvo, o enfoque da indústria da maconha. Também sabemos que os consumidores mais frequentes também são os pobres e os com menos formação acadêmica. Adultos que não completaram a formação secundária constituem 13% da população dos Estados Unidos, mas são, porém, quase o 20% do mercado da maconha. Quase 30% do mercado da maconha são os que ganham menos de $20 mil por ano, bem menos do salário médio do país, que é de mais ou menos 30 mil por ano, e 1 em cada 6 consumidores da maconha nos mercados gasta mais de uma quarta parte dos seus ganhos da maconha. Ou seja,
vemos que o consumidor frequente e também o consumidor com menos recursos, que realmente acaba sendo o consumidor de preferência para essa indústria. É, vemos também os resultados educacionais. Tem um novo estudo que vem da Holanda que mostra umas tendências preocupantes. Bem interessante, porque esse estudo vem de um acidente da história, mais ou menos. Ou seja, em 2011, a cidade de Maastricht, na Holanda, que fica bem perto da fronteira, tem várias universidades, a cidade proibiu o acesso dos estrangeiros de certos países aos cafés canábicos, assim, chamados cafés canábicos na cidade, na área metropolitana. E, embora outros, como residentes da Holanda e certos outros países, sim tivessem acesso ainda aos cafés. Esse foi um período de mais ou menos 7 meses, né, que durou essa política. E durante esse intervalo de 7 meses, as notas desses estudantes universitários estrangeiros que perderam acesso à maconha subiram relativo aos seus pares, aos seus compatriotas que seguiam com acesso à maconha. E as chances desses estudantes passarem, né, nas suas matérias incrementaram mais de 5% relativo a outro grupo de controle. E foi impressionante a mudança nos resultados educacionais dessa faixa da população universitária naquela cidade na Holanda. O que mostra que o legalizar, comercializar, faz com que a maconha seja uma um negócio industrializado, sofisticado, com marketing, com a ajuda de advogados, etc., com a ajuda de lobistas, que o lobby, tem muito lobista nos Estados Unidos agora, a indústria da maconha, faz com que realmente o marketing, o acesso, vai ter um impacto, né? Tem sim uma saturação do mercado nos estados legalizados em termos de pontos de venda. Agora tem mais negócios de maconha que Starbucks ou McDonald's nos estados de Washington e Colorado, os dois estados que foram os primeiros de legalizar. E tem um impacto bastante forte nos acidentes viais fatais relacionados com a maconha. No estado de Washington, esses acidentes viais, a porcentagem, né, dos acidentes viais relacionados com o consumo recente da maconha, ou seja, com uma pessoa que estava dirigindo, ele testou positivo para a presença recente da maconha, ou seja, não a presença dos produtos metabólicos de 2 semanas atrás, mas a presença do componente não metabolizado recente no sistema aumentou de mais de 100% no ano só, no ano do início de vendas. E também agora, hoje em dia, no estado de Colorado, efetivamente quase um dos cada 5 acidentes, em quase um dos cada 5 acidentes fatais, o condutor tinha consumido maconha. As intoxicações acidentais por overdose no Colorado aumentaram de uma maneira vertiginosa. Quem tem efetivamente, também na população geral, tanto na população geral como a população das crianças de entre 0 a 8 anos de idade, seja uma subida, um incremento incrível. Cada vez mais os menores em regime de liberdade condicional no Colorado consomem maconha, tanto da faixa etária de entre 15 a 17 anos, como na faixa etária de entre 10 a 14 anos de idade. Infrações relacionadas à maconha nas escolas também aumentaram no estado de Colorado. E
também vemos que o consumir a maconha tem algum impacto no âmbito do trabalho, em termos da taxa de acidentes industriais, de lesões, também do absentismo, problemas disciplinários. Vemos como os consumidores de maconha têm uma prevalência, uma incidência do problema bem mais alta comparada com o grupo do grupo de controle. E vendo isso de uma outra perspectiva, se a gente vê a taxa de resultados positivos nos exames toxicológicos para a maconha no âmbito laboral nos Estados Unidos, tem um incremento assim triplicou nos últimos 6 anos. E isso é bem preocupante. Esses são exames orais, ou seja, o exame oral também, isso é interessante destacar isso, ele geralmente mostra o consumo recente da maconha. Ele também é sensível à presença do THC não metabolizado. Ou seja, não estamos falando da pessoa que fumou um bagulho faz 2 semanas e testou positivo para os produtos já metabolizados da maconha. Estamos falando de um exame oral que mostra a presença do produto, que vem do consumo recente do produto. Né? Vamos terminar a discussão dos dados sobre as consequências na seguridade pública, porque, como a gente sabe, no Brasil, no contexto brasileiro, como falou o ministro Barroso, do STF, o propósito principal é quebrar o poder do tráfico, como falou ele ainda este ano. Mas o que isso significa? Porque realmente esse propósito também foi algo bem discutido com muita frequência nos Estados Unidos, na época de legalizar a maconha nos estados de Colorado e Washington. O propósito era: vamos acabar com o tráfico. Mas a realidade é um pouco diferente. Se a gente vê aqui o mercado da maconha no estado de Oregon, que legalizou a droga em 2014 para uso recreativo, vemos aqui uma visualização da produção mínima e máxima desse mercado. Ou seja, a produção total está entre aqui e aqui, da maconha. E a pergunta é: que porcentagem da maconha cultivada no estado se vende legalmente? E eu vou pausar um minutinho aqui para o participante pensar, adivinhar, fazer fazer uma adivinhança. E agora a resposta. Só de 18% a 30%, e essa informação vem diretamente da Polícia Estadual do Estado, num documento que, curiosamente, foi filtrado à mídia em março deste ano, de 2017. Foi escrito, o relatório foi escrito em janeiro e, curiosamente, não foi publicado, mas depois, em algum momento, alguém vazou, né? Alguém passou o documento à mídia. Mas é só de 18% a 30% do mercado é legal. Isso quer dizer que, no mínimo, mais de 2/3, ou seja, mais de 70% ou mais daquele mercado é ilegal. E isso é impressionante, assusta, porque realmente mostra que a legalização não quebrou naquele estado o poder do tráfico. Se entre 70% e 82% do mercado é ilegal. Impressionante, não? Também esse mesmo relatório diz que 7 de cada 10 transações no mercado da maconha
são ilegais. 7 de cada 10. Ou seja, apesar da legalização, vemos um grande problema com o tráfico. Além disso, no Colorado, o mercado negro não parece ter diminuído. Uma declaração da Procuradora-Geral do Colorado em 2015, faz mais ou menos um mês, ela deu uma declaração similar relacionada com uma operação da Polícia Estadual e a Polícia Federal no estado, numa operação, era a maior operação até a data, em termos de pessoas usando os negócios legais da maconha para vender produto no mercado ilegal. Ou seja, usando os negócios legais efetivamente para esconder a atividade no mercado negro, para lavar dinheiro e para esconder das autoridades. É bem preocupante que fala isso uma procuradora-geral do estado que já legalizou a maconha. Também tem reportagens na mídia que os cárteis mexicanos já parecem ter mudado as operações para o Colorado, porque é mais fácil esconder os cultivos ilegais lá que no México, e também estão mais perto dos consumidores. Ou seja, assim, pensem, se você fosse um narcotraficante no México, você preferiria cultivar a maconha nas montanhas do México, assim, sem equipamento especializado, trasladar todo esse produto através da fronteira americana até o consumidor nos Estados Unidos, ou seria de preferência localizar o cultivo num estado legalizado, numa casa, etc. Porque, diferente do álcool, é bem fácil ter um negócio bem grande da maconha ilegal dentro de uma casa residencial qualquer. Então, seria de preferência localizar o seu cultivo lá, né? No Colorado, num estado legalizado, bem perto dos seus clientes, sem ter que trasladar o produto através de uma fronteira internacional, com acesso a todos os equipamentos, os aparatos industriais para cultivar um produto melhor, de maior potência. Ou seja, qual seria a sua preferência? Eu acho que é bem fácil decidir entre os dois cenários. E obviamente, os traficantes do México estão pensando igual. E essa reportagem também coincide, ou seja, é consistente com um documento que foi passado à mídia do governo federal, que foi escrito acho que em fevereiro deste ano, que dizia que parece que os cárteis mexicanos estão lucrando, ganhando dinheiro com a legalização. Outra coisa que se destaca é um aumento impressionante na criminalidade na capital do Colorado, inclusive o incremento dos delitos relacionados com as drogas na cidade de Denver, que é um aumento de quase 20% nos 2 anos ao partir do ano no qual começou o varejo da maconha no estado do Colorado até 2016. Ou seja, neste período de 2 anos, houve um aumento de mais ou menos 10% por ano, ou seja, nesse período de 2 anos, um aumento de 20% aproximadamente. A mesma dinâmica se vê na criminalidade na capital em geral, um aumento de 6% dos delitos na sua totalidade, mas se vamos quebrando os delitos por natureza, por tipo, vemos um aumento de 6% de roubos, já falamos dos delitos relacionados com as drogas, aumento de 21% de agressão grave, roubo de autos, porte ilegal de armas,
75% de aumento dos delitos de extorsão, homicídio doloso, roubo de bens e propriedade pessoal e prostituição. Isso não quer dizer que necessariamente haja uma relação causal entre a legalização e esse aumento de criminalidade. Porém, mostra que as promessas dos grupos promovendo a legalização na época da campanha de que ia reduzir a criminalidade e ainda por cima, assim, ou em particular, reduzir o número de delitos relacionados com drogas, essa promessa não se realizou, na realidade. Parece o contrário. Quer dizer, não estou falando necessariamente de uma relação causal, mas sim solto um panorama empírico do que aconteceu depois de certos grupos, certas pessoas terem prometido uma redução na criminalidade e ainda mais uma redução na criminalidade relacionada com drogas. Vou pular essa lâmina, mas vou voltar, porque eu quero mostrar outra tendência relacionada com a criminalidade e com operações policiais que tem que ver com comunidades de cor e comunidades mais vulneráveis. Vemos nos últimos anos pelos quais temos os dados do estado do Colorado um incremento, uma subida no número de detenções de menores por maconha naquele estado. Houve um incremento de 5% na totalidade, todos os menores, mas esse aumento se compõe de um incremento entre somente os latinos e os afro-americanos. Na verdade, houve uma redução, né? Baixou o número de menores brancos detidos por maconha no Colorado, mas uma subida em termos percentuais bastante alto entre latinos, 29%, e afro-americanos, 58%. E por que destaco isso? Porque outra coisa de que se fala muito é que legalizar a maconha vai evitar a detenção de jovens dos grupos marginalizados na sociedade. Por isso que uma meta, é uma boa meta, né? Um bom objetivo em termos de é bom que haja menos criminalidade, mas a verdade é que empiricamente isso não acontece. Não está acontecendo no Colorado. E por quê? Porque, primeiro, o consumo da maconha por menor de idade, assim, mesmo sob um esquema legalizado, segue sendo ilegal, como o álcool. É delito o menor de idade consumir. E isso continua. Então, quando se legaliza e quando tem um incremento no consumo pela população total, também pelos menores de idade, o número de menores consumindo sobe. Consumir sendo menor de idade segue sendo um delito, então é mais provável que seja detido o menor de idade por consumo da maconha depois da legalização que antes. Então, não é de se surpreender pensando nisso dessa maneira que vemos essa tendência de uma subida no número de detenções de menores. E se um estado ou uma jurisdição tem um problema com disparidades, um impacto assim diferenciado e mais agudo nas comunidades vulneráveis por causa de operações policiais, etc. Se tem essa disparidade
né? Em termos de raça ou grupo étnico na sociedade antes da legalização. Legalizar a maconha não muda essa dinâmica. Então, o que acontece a mesma dinâmica com os elementos da polícia continua, mas tem mais criminalidade. Criminalidade com menor de idade, porque, como eu já falei, consumir sendo menor de idade segue sendo um delito. Tem mais, como consequência natural, quase inevitável, vai haver um incremento de detenções de menores de idade por maconha e ainda mais num grupo marginalizado que já sofre de um impacto mais agudo em termos da polícia. Então, é outra maneira de dizer que legalizar uma droga não resolve qualquer problema já existente que tem que ver com a polícia. Ou seja, isso não é necessariamente crítica da polícia nem nada, mas é dizer que a primeira coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, a legalização de uma certa droga, uma determinada droga, não vai resolver um problema distinto, diferente de disparidades raciais enquanto as operações, a atividade da polícia. Outro impacto da legalização que afeta mais aos grupos, às comunidades de cor, às comunidades mais marginalizadas, é a localização dos negócios de maconha. Aqui vemos dois mapas da cidade de Denver, capital do Colorado. Os pontinhos aqui indicam a localização dos negócios de maconha. E os bairros estão coloridos por renda média. Uma cor mais clara, como você vê nessas zonas aqui. Uma cor mais clara indica uma renda média mais baixa. E uma cor mais escura, púrpura mais escura, aqui mostra uma renda média maior. E como você vê, os negócios da maconha estão concentrados aqui nessa faixa de bairros de menor renda. Aqui ao lado é outro mapa da cidade, mas com os bairros coloridos por raça ou por grupo étnico. A cor verde indica um bairro branco, principalmente branco. Laranja é um bairro latino e a cor púrpura indica um bairro afro-americano, predominantemente afro-americano. Colocando os dois mapas lado a lado, vemos que essa mesma faixa onde se concentram os negócios da maconha estão nessa faixa dos bairros latinos e afro-americanos. Ou seja, as comunidades ricas e brancas, eles querem consumir a maconha, mas eles não querem que a loja, o negócio da maconha esteja na sua vizinhança, no seu bairro. Então é outro impacto desigual que existe na dinâmica da legalização. Também quero mostrar rapidamente uns dados sobre o número de pessoas nos Estados Unidos que realmente estão atrás das grades só por posse de maconha. Porque, como vemos nas lâminas anteriores, aqui, que a criminalidade assim, tem um efeito aparentemente contrário ao que se esperava na criminalidade depois da legalização. Também o impacto no número de pessoas atrás das grades, né, não é como até se parece assim pela retórica, né, da retórica. Ou seja, nos Estados Unidos, pelo menos, se fala muito de sacar ou de tirar das cadeias pessoas encarceladas
só por causa da maconha, mas a verdade, assim, segundo os dados mais recentes dos Estados Unidos, a realidade é que a porcentagem da população dos cárceres norte-americanos realmente que está aqui só por causa da posse da maconha é muito pequeno, é 0,3% da população total atrás das grades. Ou seja, a grande maioria das pessoas da população nas cadeias que está lá por causa da maconha, está lá porque, porque foram detidos e presos por maconha, número um, e por outra coisa, número dois, outro delito. Ou seja, não estão lá só por causa da posse de maconha, senão por causa de vários delitos, um deles sendo posse de maconha. Então, não é a solução mágica para o problema de superlotação das cadeias, pelo menos nos Estados Unidos, porque tem que realmente olhar bem os dados antes de chegar à conclusão que vamos solucionar o problema da superlotação das cadeias através da legalização da maconha. Infelizmente, não vai ter o impacto desejado assim nesse sentido. Também no Uruguai, um comentário assim sobre o vizinho, porque estamos falando agora do impacto na seguridade pública, é que, infelizmente, igual no Colorado, assim, no Uruguai, vemos um incremento impressionante no mercado negro, quantificado em termos do número dos quilos de maconha interditados no Uruguai, desde o começo da primeira fase da legalização, do programa da legalização, que foi em meados de 2014, triplicou essa atividade no mercado negro. Parece ser por causa das mesmas dinâmicas que agora é mais fácil com o programa da legalização, a política da legalização, esconder atividade no mercado negro para traficar a maconha, sem a necessidade de trasladar a maconha do Paraguai, dos outros lugares onde principalmente vinha, mas ainda estamos numa fase de exploração, de investigação, de pesquisa sobre essa dinâmica aqui, porque é preocupante essa tendência aqui que se vê. E como ponto final aqui, também temos que, falando da legalização no contexto latino-americano, temos que ter em mente que os narcotraficantes, o crime organizado, está altamente envolvido nos mercados também legais no continente ou na região, né, na América Latina. Vemos que se destaca o número 3, porque na Colômbia, um relatório da ONU, que se lançou ainda este ano, declarou que o crime organizado agora está movendo 2 vezes mais dinheiro pela mineração de ouro que pelo tráfico de drogas. Outro relatório do ano passado, também de uma ONG internacional, falou que o 80% da mineração de ouro colombiana é ilegal, ou seja, que está sendo usado pelo crime organizado para ganhar dinheiro. E isso o que significa? Ou seja, ainda mais numa época de escândalo, de corrupção, etc., se vemos que o Estado não consegue tirar o crime organizado de uma indústria como a mineração, que é legal e foi legal desde quase o início da história humana, ou seja, desde o início, o começo da mineração, né? Quando fulano faz não sei quantos anos inventou a mineração, né? Começou a tirar coisas da terra, era uma indústria legal, ou seja, se o Estado não consegue controlar o crime organizado no mercado legal, assim como a mineração, como podemos esperar que vai conseguir tirar o mesmo crime organizado de um mercado que até agora é ilegal
no qual tem raízes bem fortes. E ainda mais com os problemas da corrupção que já existe. Ou seja, nada impossível, mas eu acho que o fato de que não pode controlar o crime organizado nas indústrias legais não é bom sinal para as chances de sucesso em eliminar o crime organizado de um mercado onde tem raízes bem fortes. É uma coisa para pensar, pelo menos. Então, concluindo, terminando a apresentação, quero terminar com três pontos. Assim, primeiro, sabemos que converter a maconha num grande negócio, como o tabaco, traz consequências negativas para a saúde pública e para a seguridade pública. Qualquer pessoa, cada um é livre de colocar na balança os prós e os contras, mas pelo menos temos que ter em mente e incluir nesse cálculo as consequências negativas que já vemos na experiência dos Estados Unidos e também na nossa experiência mundial com o tabaco, cujos custos são 10 vezes maiores que os seus benefícios através dos impostos, atividade econômica, etc. E seria provável que fosse igual a maconha, ou seja, isso pelo menos seria a hipótese inicial, que a maconha vai ser similar ao tabaco. Isso é número 1. Número 2. Ainda não sabemos os efeitos à saúde ao longo prazo. Ou seja, não sabemos quais vão ser os efeitos na saúde das pessoas consumindo a maconha. Ainda mais a maconha superpotente, que só chega ao mercado, chega ao consumidor só depois da legalização. Não sabemos os efeitos à saúde humana ao longo prazo. Estamos como se estivéssemos nos anos 30 com o tabaco. Foi uma época em que sabíamos que fumar faz... Cientistas sabiam que fumar o tabaco faz mal à saúde. Não sabiam exatamente por que ou como, mas sabiam que fazer o primeiro faz mal, fumar faz mal. E não sabiam os efeitos ao longo de décadas fumando o cigarro assim ainda mais com frequência. Também não sabemos os efeitos até no curto prazo, né, de consumir esses concentrados e comestíveis de maconha com potências de além de 60, 70, 80, 90% de THC. Simplesmente não sabemos quais vão ser os impactos no ser humano. Esse é o número 2. O terceiro ponto, o final, é que legalizar, na experiência até agora, pelo menos, não parece controlar o mercado ilegal, o mercado negro. Se o propósito é quebrar o tráfico, ainda não vimos essa dinâmica nos Estados Unidos e parece também não no Uruguai. Então, com esses pontos, assim como reflexões, vou concluir dizendo obrigado a vocês pela sua atenção, pelo seu interesse. O meu Twitter, o meu e-mail estão aqui, caso queiram entrar em contato comigo. E obrigado mais uma vez, foi um honor poder apresentar e muito bom dia.